Olá, meus amados, boa tarde, deste amigo que vos fala, Sargento Roseno, hoje em São Paulo, né? Hoje em São Paulo, 29 de novembro de 2020. Aproveito essa oportunidade aqui para dirigir a palavra a todos os senhores meus seguidores, a todos que visitam a minha página do Facebook, para trazer algumas informações aqui estarrecedoras, duvidosas, repugnante e triste para o nosso país. Meus amados, se você puder compartilhar essa live, compartilhe, por favor. Vamos lutar por um Brasil melhor. Compartilhe essa live, vá compartilhando, e Clara Frei e outras pessoas estão aqui participando, né? Canher Martins Mira, um grande abraço, boa tarde para você aí, direto do Mato Grosso. Deve estar muito calor aí, né? Estamos aqui em São Paulo, cheguei aqui para votar. Estamos aqui, já votei, né? Infelizmente, sem ter nenhuma opção em São Paulo. E boa noite a todos. Infelizmente, nós não podemos deixar que a esquerda venha voltar ao poder para acabar de destruir São Paulo mais do que já está acabada, né? Porque, infelizmente, meus amados, infelizmente, o Brasil já não existe mais homens públicos. O que existe são políticos que alguns, com as suas exceções, têm pacto com a bandidagem, com organizações criminosas, que o cara se candidata pegando o dinheiro do crime para, quando ganhar aquele cargo que ele disputou, para colocar bandidos na administração pública. Aí eu lhe falo, cadê uma lei severa, como nós tínhamos a Lava Jato, para sentar a chibata nesses vagabundos? Nós não temos. Nós não temos. A maioria age em causa própria. Alexandre Moraes, bastante gente chegando aqui, boa noite. Alda Santos, muito bom. Compartilhe aí se puder. Eva Delazi Ramos Silva, uma boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, isso mesmo. Eva Delazi, isso mesmo. Alexandre Moraes novamente. Boa noite, Alexandre. Então, meus amados, o povo brasileiro tem que começar a usar a sua inteligência. O povo brasileiro tem que começar a pesquisar quem é o candidato que ela vai escolher para lhe representar, seja como vereador, como prefeito, como deputado estadual, como governador, como deputado federal, como senador e como presidente da República. Porque você escolher as mesmas caras, os mesmos indivíduos, para permanecerem no poder, atuando em causa própria, o Brasil nunca vai mudar desse jeito. O Brasil não vai mudar. Está na hora do povo acordar. Está na hora do toque de alvorada. O que é o toque de alvorada? Quem serviu o Exército, as Forças Armadas ou a Polícia Militar, conhece muito bem o toque de corneta, o toque de alvorada. Que nos quartéis militares das Forças Armadas, o toque de alvorada é às 6 horas da manhã. Vai o corneteiro que está de plantão no quartel e ele dá o toque de alvorada, tocando a corneta, para que todos possam acordar para executar as suas atividades militares. Então, o povo brasileiro, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho aos senhores, nós temos que dar o toque de alvorada. Nós não precisamos ficar batendo na mesma tecla. Porque se a gente não mudar, meus amados, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, essa bandidagem que ocupa cargo político sempre vão atuar em causa própria. Eu sempre defendi uma eleição sem mácula, sem dúvidas. Mas aí eu lhe falo o seguinte: quem do senhor que não tem dúvida quanto às urnas eletrônicas Smartmatic, construída por bandido comunista, que está prejudicando a maior nação democrática do mundo, que é os Estados Unidos? Se continuar com urnas eletrônicas Smartmatic,
pode ter certeza, o presidente Jair Bolsonaro, que é o mais cotado, vai perder as eleições. E nós não podemos aceitarmos que bandidos venham ferir o direito do cidadão. Não é só o presidente Jair Bolsonaro, é você que vai se candidatar pela primeira vez, é você que é um bom político, que exerce as suas atividades, que vai tentar a reeleição, vai perder as eleições, porque, meus amados, está mais do que provado, você está entendendo? Que as urnas eletrônicas mais matemáticas do Brasil são fraudáveis. Ah, sargento, como é que o senhor prova isso? O senhor não tem medo de processo? Eu não tenho medo de processo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu estou exercendo um direito meu como cidadão, previsto na Constituição Federal, inciso 4, do qual o Supremo Tribunal Federal não respeita. Não respeita o direito do cidadão. E como que eles querem ter moral se eles não respeitam? Hein, meus amados? Fica muito difícil. Muito difícil. Quando foi inventado, preste atenção uma coisa, tá? Por gentileza. Meus amados, na era de 90, se reuniram todos os partidos políticos, a maioria, todos os partidos de esquerda, para fundarem o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma das maiores organizações criminosas política que age no mundo político brasileiro. Como assim, sargento? É uma organização criminosa criada com a ideia de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Dilma Rousseff, que matou um soldado do Exército Brasileiro em 68, Mário Cosel Filho, no Ibirapuera, no posto F5 do Comando Militar do Sudeste, tá? Criada junto com José Serra, criado com o PSDB, o PT, o PSOL. Você está entendendo, meus amados? Eles criaram uma organização criminosa chamada Foro de São Paulo. Pesquise aí na internet, no Google, para que você venha ter conhecimento. O que é isso? Eles formaram este Foro de São Paulo. Quando Fernando Henrique foi eleito presidente da República, ele se uniu com a esquerda, porque ele já é esquerdopata, ele já é um comunista, ele é o maior câncer do Brasil. O Fernando Henrique Cardoso é o câncer do Brasil que destrói a família brasileira, meus amados. Ele, juntamente com essa bandidagem esquerdopata comunista, com o apoio de Jorge Soros e os globalistas que querem implantar uma ditadura comunista na América, eles fundaram o Foro de São Paulo, do qual todos esses partidos roubam o dinheiro público no Brasil inteiro e no mundo, roubam o dinheiro público, investem neles mesmos. Eles tinham um plano de 50 anos para permanecer no poder, não ficou no poder porque a casa caiu, a casa do mendigo pegou fogo, já era. Não tem xixi, minha nega. É caixão em vela preta, plena sexta-feira na encruzilhada. Acabou. Acabou. Então eles estão inconformados com a vitória de Jair Bolsonaro, porque ele fechou as torneiras da corrupção e a bandidagem da mídia comunista do Brasil e do mundo, que é contra o conservadorismo, contra a família brasileira, contra Deus e contra a pátria. Eles não aceitam perder, porque sempre roubaram dinheiro público. Essas informações são fortíssimas. Se você puder compartilhar, compartilhe. Tem muita gente que não tem acesso à informação. Então vamos lá. Eles criaram o Foro de São Paulo. PSDB, PT, PSOL, PCdoB, PCB, PCdoB, PSB hoje, que é o 40, o PSOL,
Todos os partidos de esquerda e centro-esquerda são comunados com o Foro de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro foi o único político brasileiro que não aceitou sentar com a máfia do Foro de São Paulo, que tem o chefe supremo, que é George Soros, que explora o minério brasileiro. Compreenderam o espírito da coisa? Eles exploram o minério brasileiro, eles roubam o nosso minério, o nosso nióbio, Aécio Neves, Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos políticos brasileiros esquerdopata estão envolvidos na exploração do minério brasileiro, do ouro brasileiro. É por isso que os garimpeiros de Serra Pelada são extorquidos, são roubados dos seus direitos. Direitos que eles têm que um governo não consegue fazer nada. Você pode colocar o melhor presidente da República para governar o Brasil, mas enquanto você não mudar o deputado federal e o senador, o Brasil não vai mudar. E mudar as urnas eletrônicas. Tem que mudar as urnas eletrônicas. Ah, mas sargento, eu tenho conhecimento que as urnas eletrônicas também têm fraude. Peraí. Você votou num candidato. Você votou num candidato, certo? Você votou num candidato, você recebe uma papeleta. Você recebe uma papeleta, um comprovante de voto, que consta o teu nome, o teu título de eleitor e o número dos candidatos. Ou o primeiro nome do candidato, número e nome. Aquela papeleta, ela sai em duas vias. Uma fica com você para provar que você votou, além do tiquezinho que você pegou do voto. Quando você vai votar, você pega o comprovante do voto. E mais um que vai para uma urna secreta, uma urna lacrada. Aí manda as informações pelo computador. Se houver fraude nas urnas, você tem como provar, o candidato tem como verificar aquelas urnas que são protegidas, que eu entendo pelas Forças Armadas, no dia de eleições, guarda todas elas e vai deixar ali em sigilo. Se houver fraude, aí a giripoca vai piar, a chibata vai entrar no malandro. Porque traidor da pátria, para mim, é pena de morte sem direito a refresco. É pena de morte. Traidor da pátria deveria ser penalizado com a pena de morte. Mas como o Brasil não tem pena de morte escrita na lei brasileira, mas tem a pena de morte prática, que o cidadão de bem trabalhador, ele sai para trabalhar, o comerciante, o empresário que está ali vendendo a sua pizza, está ali gerando emprego, o vagabundo chega, além de assaltar, dá um tiro na cabeça do trabalhador. Isso é pena de morte ou não é? Hã? Isso é pena de morte ou não é? É pena de morte, meus amados. Então vamos lá. O Foro de São Paulo é uma organização criminosa do qual todos os partidos de esquerda, eles compram os demais políticos do poder para aprovarem os projetos que eles têm. O Foro de São Paulo tinha um projeto de permanecer com os esquerdopatas do PT, partido da trambicagem, partido das trevas. Eles tinham um plano para permanecer 50 anos no poder. Como eles traíram aqueles que fazem parte dos partidos de esquerda, traíram a organização criminosa comandada por George Soros, que trabalha para os globalistas e os senhores donos do mundo. Vocês sabem o que eu estou falando? Você está entendendo? Eles foram descartados. Aí a chibata está entrando neles e eles estão desesperados porque não tem como voltar ao poder. Então, se eles puderem roubar as urnas, se eles puderem acusar, eles são assim, esquerdopata comunista, ele é o criminoso, mas ele vai morrer dizendo que ele é santo. Vamos dar um exemplo do Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão da história do Brasil.
Ele vai morrer dizendo que ele é inocente para incutir na sua cabeça, para incutir na cabeça do jovem que ele é o melhor, que ele é inocente, que ele foi punido porque ele estava trabalhando para o povo. Me diga uma coisa, o que você, cidadão brasileiro, estrangeiro que reside aqui, qual foi as benesses que você teve do governo? Quais foram os benefícios que você teve do governo Lula, esquerdopata, para você e sua família? Você teve, sabe o quê? Um financiamento de um veículo em 72 parcelas sem você poder pagar, do qual Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina para aprovar esse financiamento. Isso está na lei, foi condenado, isso está nos processos em andamento. Aí você fala, sargento, como nós vamos mudar? Queridos, nós temos que lutar pelo voto impresso. Eu sempre fui a favor do voto impresso. Com todo respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, com todo o respeito que eu tenho às instituições, mas não dá para acreditar em eleição no Brasil. Não dá para acreditar em eleição no Brasil, porque as urnas eletrônicas são fraudáveis, principalmente por quem? Por quem as construiu, que é a Smartmatic. Temos candidatos agora patriotas que tentaram a eleição para vereador e prefeito no Brasil, que perderam com as urnas. Quando o hack português entrou no sistema do TSE brasileiro, ele quis provar que o sistema eleitoral brasileiro é falho, merece uma atenção melhor. Para se garantir a democracia do Brasil, tem que se mudar o sistema eleitoral brasileiro. Não adianta querer insistir com urnas eletrônicas. Ou vai voto impresso, ou então vai pelo voto de cédula, porque a lei eleitoral garante o voto de cédula. A lei eleitoral garante o voto de cédula. Em alguns estados que não pode ser colocado urnas eletrônicas, está na lei. Pode se trocar por cédulas. E eles não fazem porque vem com desculpite, assim como existe a bursite, a tendinite, inventaram agora desculpite, a mentirite, né? Para dizer que vai custar caro para os cofres públicos, para não ter uma eleição que não tenha mácula. As eleições no Brasil, com todo respeito, infelizmente eu sou obrigado a falar, ela é uma trampa, ela é uma mentira e ela é duvidosa. Esse é o meu ponto de vista como cidadão de bem. Agora, sinceramente, cabe ao senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, junto com a sua equipe, tomar uma direção. Tomar uma direção. Vocês podem ver, olha aí o que estão fazendo. Você está compartilhando e eles estão boicotando. Olha que palhaçada. É outra palhaçada também, né? Mas deixa para lá. O que eu quero dizer, meus amados, é o seguinte. Eu, Paulo Roberto Roseno Júnior, tá? Sargento Roseno da Reserva Proativa do Exército Brasileiro. Digo e afirmo, o Brasil não vai mudar as suas eleições, não vai se transformar se não tiver o voto impresso. Se não tem voto impresso, faz o voto com cédulas, com código de identificação com chip ou com marca d'água, para se evitar a fraude. Como nos Estados Unidos, a Smartmatic detonou com Donald Trump, que foi eleito e em breve vai assumir a reeleição, vai assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Eu não acredito. Eu acredito porque eu sei o que está acontecendo lá, porque a mídia brasileira e do mundo não vai divulgar. Como a mídia do Brasil não divulga as maravilhas do governo de Jair Bolsonaro. Senhores, é a maior traição do Brasil você ter um político que você confia o teu voto nele e ele chega lá dentro, fica fazendo falcatrua.
Você está entendendo? Fazendo falcatrua em benefício próprio. Aqui o celular está tocando aqui. Em benefício próprio. Vocês compreenderam? É isso, meus amados. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho, porque é assim mesmo. Então, meus amados, é o seguinte. Essa live aqui, quanto mais você puder compartilhar essa live, você compartilha para que as pessoas venham ter o conhecimento. Você compartilha essa live. Vá compartilhando aqui no Facebook. Eu cheguei agora da votação, resolvi trocar a camiseta, tá vendo? Eu tô com a camisa do Brasil. Eu tirei minha camisa camuflada e tô com a camisa do Brasil para trazer essa informação. Ah, Sargento Rosendo, você está ofendendo fulano A, B ou C? Lógico que não. Eu estou falando a verdade que a mídia brasileira não fala. Eu estou falando a verdade que a maioria que estão no poder não falam. Não falam. Eu tenho todo o direito constitucional de lançar a minha manifestação. Eu tenho o direito previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, o meu direito, o seu direito de se manifestar. Mas do jeito que está indo, fica impossível de você acreditar que esse país venha mudar. Não fica impossível. Porque você vota no cabra, você vai lá e vota no indivíduo, né? Você deu o teu voto para ele. No momento que você está dando o teu voto a ele, você é como se estivesse outorgando uma procuração para ele te representar num processo. Por exemplo, quando você vai entrar com um processo no Poder Judiciário, ou você vai se defender em um processo, você constitui um advogado ou uma advogada de sua confiança para te defender, certo? Você outorgou uma procuração para ele te defender, te representar os teus interesses. Se você não gostar do trabalho daquele advogado, você vai lá e revoga aquele poder constituído, aquele poder da outorga da procuração, não é isso? A mesma coisa, se tiver voto impresso, que seria maravilhoso, você vai ter um comprovante, que eu havia falado, mais ou menos assim, você votou no Zezinho B, A. Você tem um comprovante na mão com o número de com o número dele de legenda, com o nome dele, com o número do teu título e o teu nome que você votou nele. Se aquele político for eleito e você souber que durante o mandato, ou então ele tem crime anterior, ele está respondendo processo crime, você está entendendo? Entraria com um processo para caçar aquele cargo político que ele está exercendo. Vocês compreenderam o espírito da coisa, meus amados? Vocês estão me ouvindo bem aí, por favor? Diga se você está me ouvindo bem. Porque, olha, tá difícil. Tá muito difícil você, nesse país aqui, você conseguir fazer algo. Tá muito difícil mesmo. Dificílimo. Você está entendendo? Fica difícil da gente lidar com esse tipo de gente no poder. Os caras são eleitos, em vez de trabalhar para o povo, eles trabalham em causa própria. Está aí agora, já está se findando o ano. O ano que vem já está todo cabeçudo, todo mundo se preparando para uma eleição em 2022. É o momento certo que você tem que se preparar para você não reeleger aquele político que é mais sujo do que pau de galinheiro, aquele político que você votou e não fez nada. Mas, sargento, como é que a gente vai votar com urnas eletrônicas? Alguma coisa vai ser feita. Alguma coisa vai ser feita e eu acredito nisto. Eu acredito, porque a lei é clara. A lei eleitoral é clara. Quando dá um problema no sistema eletrônico da eleição,
tem que ser trocada por cédula de papel. Ah, mas você está voltando a estaca zero dos tempos antigos? Não é mais seguro? Não é mais seguro? É mais seguro, meus amados. Vocês entenderam? É mais seguro. É mais seguro. Agora, você viver num país que políticos, a sua maioria, a omissão do Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal deita e rola, ele se acha que é Deus. Ele faz e acontece, usurpando as leis. Você está entendendo? Temos que eleger novos candidatos para que venha aprovar uma lei para criar, você está entendendo? Criar uma corte de justiça para poder impedir essas atrocidades do Supremo Tribunal Federal e dos políticos que estão no poder. Ah, sargento, eu conto outra história, porque essa daí já não dá certo, porque nós temos o Supremo. Eu respeito a instituição Supremo Tribunal Federal, mas quando eu ver algo errado, seja juiz, promotor, advogado, desembargador, ministro, fazer cagada, burlando as leis, eu vou descer a lenha em achibata e vou falar. Porque a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Eu jamais iria vestir uma toga preta para ser um mentiroso para o povo. Jamais eu faria isto. Eu não concordo jamais com isto. O povo não tem o que comer, não tem onde morar, não tem saúde. Pelo amor de Deus. Você tem um presidente da República que não pode governar. Você tem um poder legislativo que é banido pelo poder judiciário, que é o STF, que invade competência, sendo que o artigo 2º da Constituição diz que os poderes constituídos são harmônicos e independentes. E cadê a independência do Executivo, que é o presidente da República? Cadê a independência do Legislativo, que é a Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal, que eles aprovaram o voto impresso de Jair Bolsonaro quando era deputado federal, e o STF cassou? Peraí, é uma invasão de competência ou não é? É invasão de competência, meus amados. É isso que não dá para aceitar. Aí você tem um inquérito fake news que o Supremo Tribunal Federal é vítima, é acusador, porque quem faz o papel de acusação é o Ministério Público. Tirou a prerrogativa, a faculdade do Ministério Público. E é o julgador, que fere o juiz natural. Quem for advogado sabe o que é juiz natural. Com todo o respeito, se algum ministro do Supremo Tribunal Federal falar que esse inquérito das fake news, ele é lícito, ele é constitucional, então nós vamos ter que rasgar todas as leis do Brasil e rasgar a Constituição, que já foi rasgada em 2 pedaços, e começar uma nova Constituição. Porque isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Como que um advogado vai se comportar diante de uma reclamação de uma pessoa e falar: doutor, eu estou respondendo um processo, um inquérito inconstitucional, que é o fake news do STF. Será que eles não têm vergonha de ocupar um cargo como ministro? De vestir uma toga preta? Peraí. Se o presidente do STF, o ministro Antônio Dias Toffoli, anteriormente, queria abrir o inquérito das fake news, ele tinha que mandar um ofício para a Delegacia de Polícia Federal e ele ia abrir, instaurar um inquérito, ouvir supostamente todos os acusados que teriam o direito, porque
no processo inquisitório, no momento do inquérito, não existe ampla defesa. Não existe o princípio do contraditório. Não existe o princípio do contraditório no inquérito policial. O princípio do contraditório, da ampla defesa, você está entendendo? Você vai, e o princípio da inocência, você vai discutir dentro do processo. O STF não tem competência para abrir um inquérito das fake news. Ele é a vítima, ele é o acusador, ele é a vítima, ele é o acusador fazendo o papel do Ministério Público, ferindo a faculdade do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, PGR, dentro da Constituição. Ele é o julgador, o STF, ferindo o juiz natural. Voltando ao anterior, quando se manda abrir um inquérito, aquele inquérito é distribuído para um juiz competente daquela cidade ou daquele estado. Como se trata de Distrito Federal, o inquérito deveria ser iniciado pelo delegado de Polícia Federal, distribuído a uma das varas criminais do Distrito Federal. O juiz iria pegar aquele processo, ele iria analisar e encaminhar ao Ministério Público para que viesse oferecer, tomar ciência que foi aberto o inquérito e ele se manifestar dizendo: intime-se os acusados para que apresente a sua defesa prévia dentro de um prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Aí o acusado, supostamente acusado, ele constitui um advogado e vai se defender. É assim que funciona. Agora, o inquérito de fake news, sinceramente, eu me sinto envergonhado de ver tudo isso. Eu me sinto envergonhado de ver tudo isso como cidadão brasileiro. Alguns amigos meus em outros países, é que eu estou pensando que eu estou lá. Alguns amigos meus em outros países me perguntam: sargento, como é que acontece isto? Senhores, preste bem atenção. A Constituição Federal, ela garante que toda pessoa que vai fazer parte do corpo de membros como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é indicado e nomeado pelo presidente da República. Isso está na Constituição, não tem como mudar. Só vai mudar se tiver um deputado federal ou um senador que faça um projeto de lei para impedir que futuros membros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados e nomeados pelo presidente da República. E sim, ocupado por magistrados, juízes de carreira, concursado. Porque indicar qualquer Zé Mané para lá, vira essa bagunça. Não estou desmerecendo o mérito de ninguém que esteja lá. Você está entendendo? Eu estou falando que eu sou contra. Para ocupar um cargo, você tem que ter méritos. Meritocracia. Nós temos excelentes juízes estaduais e federais no Brasil inteiro que possam estar ocupando cargo no STJ, no STF e no Tribunal de Contas da União. Agora, indicação política, para mim, é uma imoralidade. É um desrespeito, porque isso gera impunidade no Brasil. É a mesma coisa a prisão em segunda instância, que muitos são contra o início do cumprimento da pena após se esgotar os recursos em segunda instância. Para mim, no meu ponto de vista, praticou delito, está preso, foi condenado, já começa a cumprir a pena de imediato. Não tem nada que recorrer até esgotarem todos os recursos para dizer que o indivíduo é culpado. Peraí. O indivíduo vai lá, adentra um estabelecimento comercial, ainda dá um tiro na cabeça da jovem que está no caixa, mata aquela moça. É um crime de latrocínio, que a pena mínima é de 20 anos prevista no Código Penal.
Você está entendendo? O advogado entra com vários recursos e enquanto ele não esgotar os recursos até o STF, o indivíduo que matou, que ceifou a vida daquela jovem, às vezes até uma mãe de família, ele é inocente. Peraí, o que é matar alguém? O que era um crime de homicídio? É ceifar a vida, é impedir a vida de um cidadão, de um ser humano. Aí o cara mata, ele é inocente? Eu discordo. Tem que ter sim prisão em segunda instância. É o meu ponto de vista. Eu não aceito nada ao contrário disso daí. Aí tem um indivíduo que tem 17 anos de idade, 11 meses e 29 dias. O vagabundo foi lá, pegou uma arma, matou a sogra, matou o sogro, matou o bebezinho de 6 meses e matou a namorada porque não quis continuar o relacionamento. Ele foi preso no flagrante delito. Não, ele é menor. Ele é menor, porque os menores de 18 anos são inimputáveis de pena. Está previsto na Constituição e no Código Penal. Então pega o vagabundo e leva para dentro da sua casa. Pega o matador e leva para dentro da sua casa. O cara mata, rouba, estupra, tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Não, é menor. Quando ele atingir a maioridade penal, sabe o que vai acontecer? Limpou a ficha do vagabundo, do pilantra. Para mim, a penalização não tem limite de idade. Praticou crime, tem 12 anos de idade, vai para cadeia. Tem 15 anos de idade, vai para cadeia. Tem 16 anos, vai para cadeia. Sentir na pele, vai para cadeia, trabalhar e estudar. Agora, essa palhaçada que é o Brasil, desculpa, eu sou revoltado com essa palhaçada, com essa impunidade que tem no Brasil. Infelizmente, eu sou revoltado. Não estou aqui para ofender a ninguém, não estou aqui para ser melhor do que ninguém, porque a mesma terra que come o pobre, come o rico, come o mendigo, é a mesma que vai comer o advogado, o juiz, o promotor, o presidente, o deputado, o ministro. Então não muda nada. O que eu me sinto triste é que nós temos uma Constituição Federal que não é respeitada. Os americanos estão lutando lá para respeitar a Constituição Federal deles, entendeu? Para respeitar a Constituição Federal deles, os americanos. E no Brasil, os políticos rasgaram a bandeira brasileira. Ah, o senhor está induzindo ao crime? O senhor está induzindo anarquia? Não. Nós temos que mudar por nós mesmos. Não adianta. Não adianta. Vocês compreenderam, meus amados? A dificuldade que é. Vocês compreenderam que loucura que é o Brasil? A falta de respeito, a falta de educação do cara que está exercendo um cargo público, exercendo um cargo de vereador, de prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, ou que seja presidente da República, entrar com o rabo preso, devendo para a bandidagem, porque bancaram a sua candidatura. O Brasil está cheio. Como é que isto vai mudar? Quando a gente começar a não votar mais nesses caras, não reeleger a mesma cara. Acompanhe a vida de quem você votou e verifica se ele fez alguma coisa. Ele não fez, você passa uma borracha, limpa, passa a chibata nele pro final para ele sentir o que vai doer. Dá a chibatada nele, chibatada no vagabundo, no pilantra sanguessuga do povo brasileiro. Essa é a pura realidade. Quero dizer aos senhores que eu sou 100% a favor do voto impresso. Se não tiver voto impresso, sou a favor do voto por cédula, com marca d'água ou com chip, para evitar a fraude. Vou te falar algo, hein? Muito sério. Tem segredos
nas eleições, se fizer uma auditoria, tem tantos milhões de eleitores no Brasil. E mais do lado, na coluna da direita, vai aparecer que apareceu em dobro para votar. Pensa nisso. Isso eles não mostram. Eu te falo porque eu fui vítima disso daí. Aí quando o cidadão que se candidatou vai reclamar do seu voto, que o gato comeu, quando o cidadão vai reclamar do seu voto que o gato comeu, o cidadão que perdeu o voto que o gato comeu, ele não tem como provar. Porque a própria instituição vai dizer, cadê as provas do que você alega? Ou seja, dentro da lei, ninguém é obrigado a fazer prova de si mesmo. Mas peraí, se você está acusando alguém, é o contrário. Você tem que ter a prova. Aí eles vão falar, cadê a prova que você está falando? Que tem corrupção, que tem falcatrua em eleições. Cadê a prova? Você não tem como provar. É ou não é? Fica difícil. Fica muito difícil. Às vezes eu me sinto desanimado. Mas eu não posso abandonar o meu país. Eu adoro o Brasil. Eu conheço outros países. Mas, infelizmente, eu não posso abandonar o meu Brasil. A minha alma chora pelo Brasil. A minha alma chora pela mãe pátria. Se tiver que lutar junto com o povo pelo Brasil, nós vamos lutar. Ou será que eles que estão no poder, eles não acreditam que algo pode acontecer em oculto? Será que eles não pensam nisso? Será que eles não pensam que tem homens preparados para agir? Ah, sargento, você está ameaçando todo mundo? Não. Eu só estou dizendo o seguinte, que quem apanha, bate uma hora. Quem apanha, bate. Quem apanha, bate. Você está entendendo? Agora, vamos ter que lutar, todos nós, pelo voto impresso. Voto impresso com direito à sua papeleta em quem você votou. Com o número do teu título de eleitor, com o número dos teus candidatos e o nome dele, o primeiro nome. Para você ter uma prova que você votou em fulano de tal. E se aquele candidato que você votou foi eleito, fizer merda durante o mandato, a gente entra com um processo para caçar o mandato dele. Não precisa a Câmara dos Deputados caçar o político. Você mesmo tem o poder, o direito de caçar aquele que você outorgou o teu voto para te representar. Essa é a pura realidade. Se tivesse realmente vontade política de mudar a situação política do Brasil, esse país iria andar nos trilhos. Mas do jeito que aí está, é difícil. Tá bom? Eu quero dizer a todos que devemos sempre lutar pelo Brasil. É Deus, é pátria e é família. Não desanime, por pior que seja a sua situação. Acredite que tem um Deus firme e poderoso, que tem o Espírito Santo, que te assiste no momento das suas fraquezas. Não desista de lutar pelo Brasil. Não desista. O mal nunca vai vencer o bem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sargento Rosendo, da Reserva Proativa do Exército Brasileiro, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, compartilhe essa live, se junte a nós e vamos formar um forte exército chamado Voluntários da Pátria. Nós já temos aí o Exército da Aliança do Brasil em andamento, a toda prova, estamos nos fortalecendo a cada dia. E não tenha medo, porque o Brasil é nosso, a pátria é nossa. Ninguém lá de fora vai mandar aqui dentro. Ninguém lá de fora vai mandar aqui dentro. Estamos preparados para agir na hora que for necessário. Estamos preparados para dar a vida, dar o sangue como voluntário e como patriota pela pátria, pelo Brasil, por você e para engrandecer ainda mais o nome de Deus.
que tanto confio. Fique com Deus, que a graça de Deus esteja na sua vida, e quanto mais você compartilhar isso aqui, você compartilha. Que tem muita gente que não tem conhecimento disso tudo que eu falei agora. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus. Obrigado!